Fala, impressionadores! Nesse vídeo a gente vai fazer um projeto completo de um freela real em Python, esse projeto que você está vendo aqui, que paga de 250 a 500 dólares. Tudo dentro desse vídeo, dentro dessa aula. Vou ensinar vocês linha a linha de código como resolver isso daqui. Vambora, que o conteúdo está muito prático e sensacional. Vambora! Bom, se você gostou da ideia desse vídeo aqui, já deixa o seu like, deixa aqui um comentário do que você está achando desse tipo de vídeo, construindo projetos reais que estão em sites de freela. Esse print que eu tirei daqui foi do site do Workana. Se você quiser entrar lá no site do Workana, talvez no momento que você estiver vendo esse vídeo, esse projeto ainda esteja no ar, talvez ele já tenha sido pego por alguém já tenha feito e tudo mais, mas basicamente o que o projeto fazia ele pedia um projeto de automação de Excel. Basicamente a pessoa tem uma planilha, ela recebe várias planilhas em CSV, tá vendo? Que extraem do sistema. Ele quer conseguir consolidar essas planilhas e enviar automaticamente uma atualização diária dessa planilha por e-mail. E é isso que a gente vai fazer usando o Python dentro da aula de hoje. A gente vai automatizar esse tratamento do CSV, consolidar várias bases CSV para o Excel e mandar isso por e-mail automaticamente. Beleza? Alguns materiais que vão estar aqui na descrição, presta bastante atenção. Primeiro, o gabarito da aula de hoje. Então se você quiser pegar esse projeto todo já pronto e tal, dá uma olhada aqui no link da descrição, que vai estar lá o gabarito. E também um mini curso de automação em Python. Vou deixar um mini curso de automação gratuito aqui para você. Aqui na descrição vai ter um outro projeto, um outro exemplo diferente do que a gente vai fazer aqui na aula de hoje. E vambora, vamos partir. Bom, galera, para a gente resolver isso daqui, como eu não mandei efetivamente uma proposta para a pessoa que postou esse projeto aqui, eu criei essas bases de dados CSV como se elas tivessem sido extraídas de um sistema, tá? Então, essencialmente, o que a gente vai ter aqui, ó, deixa eu abrir o explorador de arquivos só para você conseguir visualizar. E olha lá, a gente vai ter aqui, ó, as bases, e as bases são várias bases CSV, tá vendo? Base 1, base 2, base 3, base 4, tanto faz o nome delas, você vai ver que a forma com que a gente vai tratar essas bases, o nome da base de dados, da forma com que ela vem do sistema, não faz diferença. O fato é, essas bases têm que estar só numa pasta do seu computador. A partir do momento que elas estão numa pasta do seu computador, a gente vai conseguir fazer esse processo de automação inteiro. E o que a gente quer fazer? Essas bases aqui são bases de vendas. Então elas representam as vendas de vários produtos ao longo de vários dias diferentes. A gente quer consolidar essas bases aqui e enviar um relatório por e-mail. Quando chegar no dia seguinte, vai ter uma nova base aqui dentro, tipo uma base 5 aqui dentro, e a gente vai querer consolidar as 5 bases e mandar por e-mail o relatório de vendas atualizado. Então, essencialmente, é isso que o nosso código tem que fazer. Ele conseguir pegar todas as bases que estão numa pasta, independente da quantidade de bases que estão ali dentro, consolidar essas bases todas e enviar esse relatório automatizado por e-mail. É isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai construir aqui na aula de hoje. Para isso, a gente vai ter que usar algumas ferramentas diferentes do Python, tá? Então, eu vou chegar aqui, vou abrir o editor de código. Você pode fazer isso no editor de código que você quiser, porque ele vai funcionar também. E aqui eu vou adicionar um arquivo que vai ser o arquivo do nosso código. Então eu vou chamar ele de código.py, tá? E aqui a gente vai construir todo o nosso código. Para a gente conseguir fazer essa automação inteira, a gente vai ter que usar, como eu falei, algumas ferramentas aqui. Como a gente vai trabalhar com base de dados CSV para Excel, a gente vai ter que trabalhar com volume de dados de informações. Normalmente, quando a gente está trabalhando com bases de dados no Python, a gente vai usar o Pandas. Então, a gente vai usar algumas bibliotecas do Python, que são esses pacotes de código que ajudam a gente a resolver um problema. A biblioteca do Pandas vai ajudar a gente a trabalhar com as bases de dados, beleza? A gente vai precisar da biblioteca OS, que ela já vem instalada, você não vai precisar instalar ela. Essa biblioteca OS, ela vai permitir a gente trabalhar com arquivos do computador. Então é essa biblioteca que vai permitir a gente falar o seguinte, olha só, pega todos os arquivos que estão dentro dessa pasta. É essa biblioteca que permite a gente fazer isso, beleza? Além disso, a gente vai precisar enviar e-mail. Para enviar e-mail, existem algumas formas diferentes de fazer. A forma com que eu vou fazer aqui vai ser usando, por exemplo, o Outlook que já tem instalado no meu computador. Eu estou usando o Windows, eu tenho o Outlook já instalado, configurado, então a gente vai usar ele para fazer esse disparo de e-mail. Então a gente vai usar uma biblioteca chamada PyWin32, que é quem permite você pegar um programa do seu computador tipo Outlook e disparar e-mail usando ele, tá? Ah, Lira, mas eu queria muito usar o Gmail para fazer isso sem ter que passar pelo Outlook e tudo mais. Aí você vai ter que dar uma olhada num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, onde ensino vocês a enviarem e-mail usando a SMTPlib, tá? Que é uma biblioteca que permite você enviar e-mail por meio do Gmail. Tem que fazer umas configurações e tudo mais, mas lá vai ensinar. Então, essencialmente, é isso aqui que a gente vai precisar. Então, o Pandas e o PyWin32, a gente vai precisar instalar esses caras. O OS não precisa, porque ele já vem instalado. Então, vamos fazer essas instalações aqui. Eu vou deixar isso aqui como comentário, só para a gente ter isso aqui anotado. Isso aqui é para enviar e-mail. E aí vamos fazer as instalações e a gente parte para o código efetivamente. Então, eu vou chegar aqui, vou clicar aqui em cima para ele mostrar o terminal aqui para mim.
Quando ele mostrar o terminal, eu vou selecionar a opção do Command Prompt, para ele fazer as instalações. Eu sempre gosto de fazer a instalação pelo Command Prompt, tá? E aí eu vou botar aqui, ó, pip install. A gente vai instalar. Para o Pandas, a gente vai instalar 3 coisas. O Pandas, espaço, NumPy, espaço, OpenPyXL. Tá? Por quê? Porque o Pandas, para ele trabalhar com Excel de forma eficiente, né, de pegar de CSV e jogar para Excel, ele precisa dessas outras bibliotecas aqui instaladas também. Então eu vou instalar elas diretamente. E aí a gente vai também aproveitar e instalar a PyWin32. Tá? Então é só botar assim, pip install e os espaços todos, dá um enter e ele vai fazer a instalação para você. Beleza? Bom, no meu caso ele já estava instalado, no seu caso ele vai instalar. Feita a instalação, a gente pode começar agora a programar. Então vamos lá. Primeiro passo que eu vou fazer aqui, pegar todos os arquivos que estão na pasta bases, tá? Então eu vou chegar aqui e vou importar a biblioteca OS e eu vou querer listar todos os arquivos que estão dentro dessa pasta bases. Então eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar ela de caminho, que é o caminho da minha pasta bases. Nesse local aqui, como eu estou construindo o código no mesmo local em que está essa pasta bases, aqui eu posso só botar o nome da pasta bases. Ah, Lira, mas a minha pasta de base está no servidor da empresa. A minha pasta de base está na pasta downloads, aonde for. Cara, independente de onde for, aqui você pode criar uma variável caminho com o caminho dessa pasta. Se o caminho dessa pasta for o mesmo local do seu código, você só precisa botar o nome da pasta. Se não, você vai botar aqui o caminho completo. C, usuários, João L, downloads, né? E assim vai. Eu aconselho, quando você estiver construindo o seu código, você faz isso tudo dentro do mesmo local e depois você só joga para outro local e altera essa variável caminho. Então eu criei essa variável caminho só para ser o caminho da pasta base, para você entender que ela pode estar em qualquer lugar. E aí a gente vai agora pegar todos os arquivos que estão ali dentro. Então os arquivos vai ser o os.listdir. O que o listdir faz para a gente? Como o próprio nome já diz, ele lista as coisas que estão num diretório, por isso listdir. Então aqui dentro, se você passar aqui para ele o caminho da pasta que você quer que ele liste, ele aqui vai ver todos os arquivos que estão dentro dessa pasta e vai armazenar esses arquivos dentro dessa variávelzinha arquivos. Quer ver? Ó? Print arquivos. Vamos rodar esse código aqui e ver o que ele está mostrando para a gente até agora. Tá lá, ó. Base 1.csv, base 2.csv, base 3.csv, base 4.csv. Então dentro dessa minha pasta só tem esses 4 arquivos aqui. O que eu quero fazer? Eu quero conseguir abrir cada um desses arquivos, CSV, e consolidar. Eu vou querer juntar eles todos. Aí existem várias formas de você fazer essa junção e tudo mais. Como eu falei, a gente vai usar o Pandas aqui para fazer isso. Mas, normalmente, quando você quer criar um consolidado, né, ou seja, você quer criar um arquivo acumulado, ou um número que vai ser um acumulado de vários valores, e assim vai, o que eu costumo fazer? Por exemplo, eu quero criar aqui, nesse caso, uma planilha, né, que vai ser o acumulado de todos esses arquivos, o consolidado. Eu vou primeiro ler a primeira base de dados, depois eu vou juntar nela a segunda, depois eu vou juntar nela a terceira, depois eu vou juntar nela a quarta, né? Então essas 4 bases de dados aqui, elas têm a mesma estrutura, né? Tipo, elas têm, ó, nome do produto, sistema, documento, transação, meio de pagamento e tudo mais. A base 2, a mesma coisa, elas têm as mesmas colunas. As informações aqui são completamente diferentes, mas as colunas são as mesmas, afinal de contas, quando você exporta uma base de dados de um sistema, ele sempre vem no mesmo formato, né? Isso foi o pedido lá do nosso projeto do Freela, que ele estava exportando isso de um software, beleza? Então, elas vão vir sempre com as mesmas colunas, isso é o normal. Tá bom. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma tabela, que eu vou chamar de tabela consolidada, que ela vai ser uma tabela vazia. Normalmente, quando eu tenho que criar um consolidado, eu faço isso. Eu crio essa tabela, que ela vai ser uma tabela vazia. Como que eu crio uma tabela vazia? A gente vai usar o Pandas. Esse PD aqui vem do Pandas que a gente ainda não importou. Então, eu vou fazer assim, ó, import pandas as PD. Esse PD é um apelido que eu estou dando para a biblioteca do Pandas para eu escrever menos. Normalmente, quando as pessoas usam o Pandas, elas costumam dar esse apelido de PD. E agora, na hora de escrever o código, eu vou escrever pd, o código do Pandas. Nesse caso aqui, o código do Pandas é um data frame vazio. Data frame é uma tabela do Python. Então isso daqui vai criar uma tabela para a gente completamente vazia. Então imagina um arquivo como se fosse um arquivo Excel que não tem nada dentro dele. É isso. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer esses arquivos e para cada arquivo aqui dentro a gente vai ler esse arquivo, ler essa base de dados e adicionar as informações dessa base de dados na nossa tabela consolidada. E aí ele vai fazer isso com o primeiro. Então a nossa tabela consolidada vai ter as informações do primeiro arquivo. Quando ele chegar no segundo arquivo, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ler as informações e vai adicionar na nossa tabela consolidada. Agora a tabela consolidada vai ter as informações do primeiro e do segundo arquivo. Aí ele vai para o terceiro. Vai ler e vai adicionar. Vai ler e vai adicionar. Então é isso que a gente está fazendo. A gente cria um arquivo vazio. Sempre que ele lê um novo arquivo, ele adiciona ali naquela tabela consolidada que vai armazenando as informações. É isso que eu quero fazer. Então, vou fazer assim, ó. Para cada nome, repara o seguinte. Essa variável arquivo, olha só.
Lembra, a gente printou aqui. A variável arquivo, presta muita atenção nisso. Arquivos, ela é uma lista com os nomes dos arquivos, tá vendo? Ele não tem aqui o local completo do arquivo. Aqui, essa lista é uma lista que tem só os nomes individuais dos arquivos. Então, no meu for, eu vou fazer assim, ó, for nome arquivo em arquivos. O que é isso? Olha lá, se você eu printar o nome do arquivo, você vai ver quem é o nome do arquivo. É só o nome base 1, base 2, base 3 e base 4. Aqui, ó, base 1, base 2, base 3 e base 4. É só isso aqui. Se eu quiser agora abrir esse arquivo, eu tenho que mandar ele abrir o seguinte arquivo, bases barra base1.csv. Isso daqui é o arquivo, se eu quiser mandar esse meu código abrir, ele vai ter que entrar no caminho, que a gente definiu aqui, barra a base que ele vai ter que abrir. É isso que ele vai ter que fazer, ele vai ter que juntar essas duas coisas aqui, o caminho, barra e a base. Então, o que eu vou fazer? Como ele vai ter que juntar isso daqui, eu primeiro, no meu caminho, já vou colocar uma barra aqui no final, para ele já ter esse bases barra aqui. Então, o meu caminho, independente do caminho que você colocou aí, ser usuários, downloads, não sei o quê, no final eu vou deixar ele com uma barra. Não vai ter problema nenhum para esse código aqui do OS, mas eu já vou deixar ele juntinho aqui, bonitinho. Beleza? Aí, além disso, né, o que a gente vai fazer? A gente agora vai ter que ler essa tabela. Então, esse daqui eu vou chamar, por exemplo, de tabela de vendas, né, que a gente está lendo os arquivos de vendas. Ele vai ser um pd.read CSV. Por quê? Porque o Pandas vai usar esse read CSV, é a ferramenta do Pandas que permite você ler uma base de dados que está em CSV, que é esse caso aqui. Aí aqui, você tem duas opções. Você pode aqui passar caminho e concatenar com o nome do arquivo, que foi exatamente aquilo que eu mostrei para vocês. Você está juntando bases barra base1.csv, é isso daqui, e para isso serviria a barra. Ou outra opção, que no caso é até, na prática é até melhor, é você usar a biblioteca OS para você juntar esses caminhos, porque você não tem que se preocupar com essas barras aqui, se você fizer isso. Você pode chegar aqui e colocar assim, ó, os.path.join, ou seja, ele vai juntar os caminhos. E aí você passa aqui para ele o caminho e o nome do arquivo. Todas as informações que você quer juntar, você pode passar uma, duas, três, quantos caminhos você quiser aqui dentro. Então ele vai juntar isso automaticamente. Se não tiver barra, ele vai colocar barra. Se já tiver barra, ele vai entender que já tem. Então ele já vai tratar isso para você. São as duas formas que você tem de fazer. Coloca a barra aqui e passa aqui concatenando o texto, ou não coloca a barra, ou coloca, tanto faz, e usa o os.path.join para juntar esses arquivos aqui. Se isso aqui deu certo, quando a gente colocar agora um print da nossa tabela de vendas, ele vai ter que printar a primeira tabela, depois a segunda tabela, depois a terceira tabela, depois a quarta tabela. Porque ele está lendo cada um desses arquivos individualmente e printando ele. Vamos testar? Ó, peguei, rodei. Vamos ver lá o que ele vai mostrar. Ó. Pode ser que ele dê um erro, alguma coisa. Mas não, funcionou. Quarta tabela, terceira tabela, segunda tabela e primeira tabela aqui dentro. Tá vendo? Então ele conseguiu pegar todas essas tabelas para mim, ele já está conseguindo ler essas tabelas e armazenar na tabela vendas. O que eu falei para vocês que a gente queria fazer? Eu vou querer armazenar elas dentro da minha tabela consolidada. Só que antes disso, vamos olhar essas tabelas aqui. Antes disso, a tabela já tem que estar no formato correto, com tudo formatado corretamente e tudo mais. E aí você pode olhar essa base de dados aqui, né, olhar um pedaço dela e tudo mais, e você vai reparar que a maioria das informações está tudo bem, só que as datas estão num formato zoado, tá vendo? 45223, 45223, olha lá, na outra base 45224, na outra base 45226, depois 45225. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, lembra que o nosso desafio era uma base de dados que ela vem em CSV, né? E quer consolidar isso no Excel. O Excel, o que ele faz? Né? O Excel ele faz algumas coisas com os dados que atrapalham às vezes o seu tratamento de dados. Para o Excel, esse númerozinho 45226, ele é uma data. 45224 ele é uma data. Que data é essa? O Excel ele tem como data, é como o Excel funciona, tá? Ele tem como data referência o dia 1º de janeiro de 1900. Esse aqui é a data 1. Beleza? Então a data 45226, ele é esse dia daqui, esse aqui é a data 0, né? O dia 0 de janeiro. O dia 0 de janeiro, né? Que não existe o dia 0 de janeiro, seria a data 0, o dia 1º de janeiro é a data 1. Então, se você quer pegar essa data aqui, do 45226, o que você quer fazer? Você vai pegar essa data aqui e somar nela essa quantidade de dias, porque por Excel cada número é um dia. Esse aqui é o número 1, esse aqui é a data de número 2, esse aqui é a data de número 3 e assim vai. Então, para o Excel, você pega como referência o dia 1º de janeiro de 1900 e soma nele a quantidade de dias que tem nesse númerozinho que está aqui. O 45224, 45223, 45226 e assim vai.
Beleza? Então é isso que a gente vai fazer, esse processo que a gente vai fazer. Vai pegar essa data e vai somar o número lá do Excel. Então, para eu ajustar... Por que eu estou falando disso tudo? Porque eu quero ajustar essa coluna de data de venda. Para eu ajustar essa coluna, a gente vai ter que fazer esse procedimento. Eu vou ter que pegar esse número daqui e transformar ele numa data. Como? Pegando a data 1º de janeiro de 1900 e somando nela essa quantidade aqui de dias, 45.224 dias. E aí ele vai chegar na data que é a data das vendas. Beleza? Então, vamos testar para ver como é que isso aqui vai funcionar? Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, olha lá. Eu vou pegar a nossa tabela na coluna data de venda e repara, a coluna que eu estou botando o nome aqui é exatamente o mesmo nome que está aqui, ó, data de venda, porque eu estou editando essa coluna. E eu vou dizer, tabela vendas. E eu vou dizer que essa minha tabela, essa minha coluna data venda aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser primeiro, a data 1º de janeiro de 1900. Então, pd.toDateTime, e a gente passa aqui para ela simplesmente a data 1º de janeiro de 1900. E você pode passar em texto mesmo, tá? Então você pode passar 1º de janeiro de 1900. Beleza? Isso daqui é a nossa data referência. Só que cada informação da coluna data venda vai ser 1º de janeiro de 1900 mais aquela quantidade de dias. A quantidade de dias é a informação que já está na coluna data de venda. Então, mais um pd.timeDelta. TimeDelta não. TimeDelta. pd.toTimeDelta, tá vendo? Por quê? Eu vou pegar aqui agora a informação que está na minha tabela de vendas, coluna data de venda, e aí, o que eu vou fazer com essa informação aqui? Olha só, vou tirar um pouco do zoom para vocês conseguirem ver tudo junto. Olha lá, o novo valor da minha coluna data de venda vai ser 1º de janeiro de 1900 mais o valor atual da minha coluna data de venda, só que em dias, né? Então, toTimeDelta, o que ele permite você fazer? Você pegar um número que você está passando aqui dentro, que no caso aqui é o número 45.224, 45.225, e dizer esse número daqui, qual é a unit dele? É D de dias, né? Você pode botar D ou days, tanto faz. Eu vou botar D aqui de dia. O que significa isso? Significa que ele vai pegar essa data e ele vai somar nessa data essa quantidade aqui de dias, tá? Porque a unidade que eu coloquei aqui foi de dias. Então, o pd.toTimeDelta é isso que ele faz. Ele pega um número que está aqui e transforma esse número numa variação de data em dias, em meses, em anos. Então, se aqui fosse o número 1 e eu colocasse aqui a unidade D, o TimeDelta ele ia somar nessa data daqui um dia. Se aqui fosse o número 10 e eu colocasse aqui, por exemplo, a unidade de M, mês, ele ia somar nessa data aqui 10 meses. É isso que o TimeDelta faz. Ele transforma esse número que está ali numa variação de tempo, em dias, meses, anos, o que você passar como referência. A gente colocou esse número daqui, que é o número que está na própria coluna, 45.224, em dias. Então ele vai pegar essa data aqui e vai somar nela 45.224 dias, que é o que a gente colocou aqui na unidade. Beleza? Então, se a gente rodar o código dessa forma que está aqui agora, só para você visualizar, olha só, ele saiu de 45.225 e agora virou uma data, olha lá. 28 de 10 de 2023, 29 de 10 de 2023, 27 de 10 de 2023, 26 de 10 de 2023. O que acontece? Como... Perfeito, não, perfeito. Estamos com todas as datas aqui, as datas estão encaixadinhas e está tudo certinho. Então, com isso daqui, a gente acertou já a nossa base de dados. A gente tem a nossa base de dados com as datas de vendas todas bonitinhas. 26, 27, 29, 28 e tudo mais. Essas bases de dados aqui agora, a gente tem que começar, já que ela está tratada, a adicionar na nossa base consolidada. Mas para adicionar na base consolidada, o que você faz? Você faz assim, ó. A minha tabela consolidada vai ser um pd.concat. O pd.concat ele permite você passar para ele aqui uma lista de bases de dados e ele vai concatenar essas bases de dados desde que elas tenham as mesmas colunas. E a gente sabe que as nossas bases de dados têm as mesmas colunas. Ela começa vazia, eu vou adicionar nela quem? A nossa própria base consolidada e vou juntar na base, ou seja, o novo valor da minha base consolidado vai ser o antigo valor da minha base consolidado, concatenando ele, né, juntando ele com a minha tabela de vendas atual. Então, se a gente fizer isso tudo, depois do meu for, ou seja, depois que esse for todo acabar aqui, a gente aqui vai printar, por exemplo, a nossa tabela consolidada para a gente visualizar ela. Beleza? E aí tem um pequeno detalhe aqui que vai acontecer que a gente pode ajustar se a gente quiser. Mas olha só, a gente está aqui com as datas, tá vendo? 26, aí tem aqui no meio 27, 28, enfim, várias datas diferentes. Só que se você reparar, olha só, as minhas bases de dados não necessariamente elas estão em ordem de data. Eu tenho aqui ó, as vendas do dia 26, as vendas do dia 27,
as vendas do dia 29, depois as vendas do dia 28. Se eu quiser garantir que na hora de juntar aqui, né, ou seja, ou depois de juntar, ele vai estar com essa base de dados aqui na ordem certa, a gente depois do for, depois que eu juntei tudo, eu posso chegar aqui agora e fazer assim, a minha tabela consolidada vai ser a própria tabela consolidada, só que fazendo um sort values, ou seja, eu vou ordenar ela de acordo com os valores dela. E aqui dentro do parênteses você passa o parâmetro by. By quer dizer qual coluna que você vai usar como referência para ordenar os valores. Você passa aqui o nome da coluna, data de venda. A partir do momento que você fizer isso aqui agora, o que vai acontecer? Quando você rodar o código agora, essa coluna de data de venda ela vai estar ordenada aqui em ordem crescente. Ó. Começa no dia 26 e termina no dia 29, que é o último dia. Beleza? Então esse aqui foi o primeiro ajuste que a gente tinha que fazer. Qual o segundo ajuste super importante da gente fazer? Não é obrigatório, tá? Mas assim, então não é super importante, porque não é obrigatório. Mas que eu particularmente sempre gosto de fazer. Se você olhar, essa base de dados ela tem 428 linhas, tá vendo? 428 linhas. Só que olha o número das linhas. 0, 29, 30, 31, 32, 70, 71, 72, 62. O que é isso daqui, Lira? Tá completamente fora de ordem as linhas. Sim, porque o que acontece? Cada base de dados original dessa daqui, tabela de vendas, ela ia, por exemplo, da linha, digamos, 0 a 100. Quando você junta elas, ele fica da linha 0 a 100 e a base de dados abaixo seguinte também fica com o índice de 0 a 100. Então ele não automaticamente muda para de 0 a 200. Ele bota de 0 a 100 e depois de 0 a 100. Então os índices que ficam no númerozinho da linha aqui, tá vendo? No Pandas, né, nas tabelas do Python, eles não são automaticamente recalculados, digamos assim, sempre que se adiciona um valor. Se você quiser fazer isso, você aqui tem que fazer esse processo. Tabela consolidada vai ser o tabela consolidado.resetIndex. Esse resetIndex, ele vai pegar aquele índice atual e vai resetar ele, botando ele de 0 até a última linha. E aí, dentro do parênteses, você diz o que você quer fazer com o índice antigo. Se você não passa nada, ele vai pegar aquele índice antigo que estava lá e vai transformar ele numa coluna. Como eu não quero fazer isso, aquele índice antigo que estava lá em números que estavam completamente embaralhados, você passa aqui para ele simplesmente drop igual a true. Ou seja, ele vai jogar fora. Drop é jogar fora, né? Então, drop igual a true significa que ele vai pegar o índice antigo e vai jogar fora. Então, quando você rodar o código agora, olha lá o que ele vai fazer. Ele vai juntar a base de dados toda, ele vai ordenar da linha 0 até a linha 427, tá vendo bonitinho, e lá em ordem crescente da data de venda. Beleza? Então, com isso, a gente fez todos os ajustes que eu queria fazer na minha base consolidada. Fizemos o primeiro dos desafios aqui, ó, que é criar uma base consolidada, né? Criar uma base consolidada. Agora, qual é o problema? O problema é que ele quer que essa base consolidada esteja em Excel. Então, eu tenho que pegar essa minha base consolidada aqui e salvar ela em Excel. Mas para fazer isso com Pandas é relativamente tranquilo. Você faz assim, ó, tabela consolidada, ponto to, Excel, e passa aqui o nome que você quer para ela. Eu vou chamar ela, por exemplo, de vendas.xlsx, e ele vai ter as vendas. E aí, aqui, eu vou passar um parâmetro que vai ser o index igual a falso. Por quê? Porque eu não quero que na hora que ele exporte essa base de dados, ele exporte aquela colunazinha de índice. O de 0 a 427, não precisa exportar esse número, eu não quero ele para nada. Ele vai para o Excel mesmo já tem lá número de linha no Excel e tudo mais, então eu não quero ele para nada. Então isso aqui já vai criar o Excel para a gente. Beleza? Então, galera, com isso daqui a gente já conseguiu concluir a primeira etapa do nosso projeto, que é consolidar todas as bases CSV e transformá-las num único arquivo Excel consolidado que é atualizado diariamente. Porque se chegar aqui amanhã e tiver uma nova base de dados aqui nessa tabela, é só você pegar, rodar esse código e ele vai atualizar essa base de dados em Excel. Se você rodar isso aqui, ó, rodei isso aqui, ele não vai printar mais nada agora. Ó, vai printar, obviamente, só o nome das bases, que a gente deixou aqui o print arquivos. E gerou um arquivo vendas.xlsx, que, vamos olhar esse arquivo aqui, só para a gente visualizar, ó. Tararara, tá lá. É esse arquivo aqui, ó, tá vendo? A nossa base de dados, bonitinha, já com as datas de venda aqui, ó, dia 26 e tal, não sei o que, tá vendo? Tudo bonitinho lá, tudo informado, tudo registrado. Beleza? Então, a princípio, ele tá rodando isso aqui tudo certo. Agora a gente tem que enviar o e-mail. Para enviar o e-mail, como eu falei com vocês, a gente vai usar a biblioteca PyWin32. A biblioteca PyWin32, para ela, você instala ela daquele jeito que a gente fez lá, que eu mostrei para vocês, né? Que era pip install PyWin32, tá vendo? PyWin32. Mas na hora de você importar ela, de você usar ela, você importa ela assim, ó. Import Win32 com, tá vendo? Porque ela tem várias ferramentas. A gente quer essa aqui, ó, Win32 com, e a gente quer conseguir conectar ela com o Outlook. Então a gente quer usar o Win32 com.client.
client. E eu vou importar e eu vou dar um apelido para ela também, para ela não ficar com esse nome todo gigantesco. Então eu vou chamar ela aqui de Win32. Beleza? Então você pode dar aqui o apelido que você quiser para ela. Eu quis dar esse apelido aqui. Aí vamos lá. Como que a gente vai fazer para enviar esse e-mail? O primeiro passo é a gente conectar o nosso código, conectar o Python com o Outlook. Então, para conectar o Python com o Outlook, isso aqui é um código meio que padrão assim, tá, galera? Você não precisa decorar esse código de enviar e-mail nem nada. Inclusive, eu aconselho que você salve ele em algum lugar, para sempre que você quiser, você copia ele e use em outro lugar. Basicamente, o comando que você precisa para fazer isso eu vou criar aqui o Outlook, né? Que ele vai ser o win32.dispatch. E aí, aqui dentro, você vai passar o nome da aplicação, que é o outlook.application, tá? Então, isso daqui é o nome do Outlook para o seu computador. Tá? O seu computador ele chama o Outlook de Outlook Application, e aí é exatamente isso aqui que você precisa passar para ele conectar com o Outlook. Feita a conexão com o Outlook, repara o seguinte, para isso aqui funcionar, o seu Outlook já tem que estar configurado com o seu e-mail no seu computador. Então ele já tem que estar habilitado, já tem que conseguir enviar e-mail por lá e tudo mais, e já tem que estar habilitado. Porque se não estiver habilitado, ele vai conectar com o Outlook, vai dar um erro aqui, mas não um erro por causa do código em Python, um erro porque não está conectado com o Outlook. Aí depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui agora um e-mail. Então eu vou criar agora aqui o meu e-mail. Ele vai ser o outlook.createItem. Create item, assim, tá? E a gente passa aqui dentro do parênteses para ele o índicezinho 0. Então ele vai criar um item aqui pra gente de um e-mail. E aí agora, galera, a gente vai pegar as configurações do e-mail, tá? Então vocês vão me ver olhando pro lado aqui, porque eu sempre consulto esse código também, que eu não fico decorando ele. Então a primeira configuração é para quem a gente vai enviar o e-mail, né? Então, email to, aqui você coloca simplesmente um e-mail para quem você quer enviar. Eu vou enviar para um e-mail que eu tenho acesso, mas que ninguém lê esse e-mail, então não adianta vocês enviarem e-mail para lá que ninguém vai responder vocês, que é um e-mail que eu uso só para testar meus códigos, que é o pythonimpressionador@gmail.com, tá? Então vai ser email.to para fazer isso. Aí agora a gente vai ter o email.subject. Subject é o assunto do e-mail, beleza? E aí você pode chamar aqui o nome que você quiser. Pode chamar aqui, ó, relatório de vendas. O que eu vou querer fazer? Vou querer fazer uma gracinha aqui, um negócio legal. Que é, eu queria botar relatório de vendas e aqui, depois do relatório de vendas, a data de hoje, né? Tipo a data de hoje. Então eu vou transformar esse data de hoje numa variável. Eu vou criar aqui a variável data de hoje, tá? E aí, digamos aqui, eu vou botar, por enquanto eu vou botar uma data fixa, tá? Vamos botar aqui, sei lá, 28 de outubro de 2023. E aí, se eu quiser que essa data de hoje esteja dentro do meu assunto do e-mail, eu tenho que transformar esse texto aqui numa f-string, bota o fzinho aqui para você conseguir formatar ela, e bota a variável que você quer entre chaves, beleza? E aí, com isso, ele vai conseguir pegar o valor que está nessa variável e jogar para cá. Só que, o valor que está aqui ele foi definido de forma manual, de forma fixa. Eu não quero que seja isso. Eu quero que sempre que o meu código rode, ele pegue a data do dia atual. Então, como que eu vou fazer isso? Para ele pegar a data do dia atual, a gente vai ter que usar uma outra biblioteca que já vem instalada no Python também, que é a datetime. Então eu vou fazer from datetime import datetime. Beleza? Eu sei que é meio confuso a primeira vez que você olha isso daqui, se for a primeira vez que você está usando o datetime, porque a biblioteca datetime ela tem uma ferramenta chamada datetime também. Então por isso que na hora de importar a gente faz from datetime import datetime. Eu estou importando a ferramenta datetime que faz parte dessa biblioteca. Você poderia importar a biblioteca inteira, fazer só um import datetime? Poderia. Mas aí aqui embaixo, na hora de usar ela, você tem que usar datetime.datetime. Né? Aí para não ter que ficar usando isso aqui de forma repetida aqui embaixo, que eu acho mais confuso ainda, eu prefiro na hora de importar só fazer from datetime, import datetime. Já importei a ferramenta que eu quero. E aí aqui agora, na hora de pegar a data atual, o que a gente faz? A gente faz assim, datetime.today. Datetime.today, ele vai te dar a data de hoje. Só que ele vai te dar a data de hoje no formato do Python, no formato de um objeto e tudo mais. Eu não quero. Eu quero que ele seja um texto escrito bonitinho. Dia, barra mês, barra ano. Então aqui, depois do ponto today, você pode aqui botar o ponto strftime, tá vendo? Que é tipo, seria um stringify time. Ou seja, você vai transformar esse tempo numa string, num texto. E aí você passa aqui para ele o código de formatação que vai permitir você fazer isso. Se você pesquisar no Google lá, datetime format, ele vai aparecer todos os códigos de formatação que você tem. Mas eu vou mostrar aqui para vocês os principais, que é %d é para dizer dia, aí eu vou botar barra, dia com duas casas, né? Então %d ele vai colocar para você o dia da data atual com duas casas. Então, se por exemplo, se for o dia 5, ele vai botar 05. Se for o dia 10, ele vai botar 10. Se for o dia 21 de setembro, ele vai botar 21. %m minúsculo, ele vai botar um mês com duas casas também. Então ele vai colocar, por exemplo, lá para o mês de janeiro, 01, beleza? E o ano,
percentual, aí você tem o Y maiúsculo, que vai botar a data, o ano com 4 dígitos, ou o Y minúsculo, que vai botar o ano com 2 dígitos só. Eu vou botar o ano com 4 dígitos, porque normalmente data eu gosto de escrever assim, né? Tipo, 25/10/2023, né? Com 4 dígitos. Então isso daqui tá dizendo para ele que ele vai mostrar essa data pra gente com 2 dias, barra 2 meses, 2 dígitos pro dia, barra 2 dígitos pro mês, barra 4 dígitos pro ano, tá? Você pode botar barra aqui no meio, pode botar traço, você pode botar o que você quiser. Depende de como você quer que a sua data apareça. Eu quero que ela apareça dia, barra mês, barra ano. Então a gente vai botar assim. Beleza? Tranquilo. Então a gente já tem o relatório de vendas da data de hoje. Agora a gente vai fazer só o nosso email.body, tá? E aqui no email.body, aqui a gente vai escrever o texto que a gente quer colocar. Como eu vou colocar um texto de várias linhas, um negócio que eu gosto de fazer é escrever o corpo do e-mail uma string de várias linhas no Python, que é, você bota 3 aspas, então aspas, 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 e aí você abre a string de várias linhas com 3 aspas e fecha ela com 3 aspas. E aí eu vou escrever aqui, ó, prezados. Segue em anexo o relatório de vendas de data de hoje, atualizado. Qualquer coisa, estou à disposição. Abraços, Lira Python. Beleza? Pronto. Escrevemos aqui o nosso e-mail. Como essa data de hoje é uma variável dentro de uma string, no início da string, no início do texto, você tem que botar um Fzinho para ele conseguir substituir isso daqui pelo valor da variável. Beleza? Então ele escreveu o corpo do e-mail já também com a data de hoje aqui. Show de bola. O que falta a gente fazer aqui? Acho que o mais importante, né? Primeiro, anexar esse arquivo no nosso e-mail. Então esse e-mail aqui, beleza, a gente criou o e-mail, escreveu ele e tudo mais, mas a gente não anexou o arquivo. E segundo, enviar o e-mail. Para anexar o arquivo, eu vou criar uma variável aqui chamada anexo. Como o Outlook, que presta bem atenção agora nisso, tá? Repara, o Outlook que vai enviar esse e-mail. Como o Outlook que vai enviar esse e-mail, o código em Python está simplesmente mandando o Outlook enviar o e-mail. Como o Outlook que vai enviar o e-mail, ele precisa saber qual o caminho do arquivo que ele tem que enviar. Só que aqui não basta você passar só vendas.xlsx. Porque se você passa só vendas.xlsx, o que acontece? Ele vai pegar o vendas.xlsx lá do local onde o Outlook está instalado, que não é o seu objetivo. Você quer pegar esse arquivo vendas aqui, que está no mesmo local do seu código. Por quê? Porque quando você faz um to Excel, ele vai criar esse arquivo no mesmo local onde está o seu código. A não ser que você aqui defina também o local desse arquivo. usuários, não sei o quê, e o nome do arquivo. No nosso caso, a gente colocou só o nome do arquivo. Então ele vai criar esse arquivo no mesmo local do meu código. Beleza? Então, como que eu faço para ele conseguir pegar o arquivo vendas que está no local do meu código? A gente vai usar de novo a biblioteca OS. Essa biblioteca OS é muito boa, porque ela permite você trabalhar com arquivos e pastas do seu computador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, o caminho do nosso anexo, ele vai ser um os.getCwd. O que é o getCwd? É get, de pegar, o current working directory, né? Ou seja, o que é isso? Ele vai pegar o local onde o seu código está rodando. Então, esse caminho, essa variável caminho, ela vai ser o local onde o seu código está rodando. Então, ela vai pegar o caminho completo dele, usuários, independente de onde o código está rodando, isso daqui vai pegar o local onde o seu código está rodando. E aí eu só preciso juntar o caminho com o nome do arquivo. Então, a gente vai usar de novo aquele os.path.join, esse cara aqui. Então, eu vou fazer o meu anexo, ele vai ser um os.path.join, e eu vou juntar o caminho com o nome do arquivo, que é o vendas.xlsx. Aí você vai falar, Lira, mas você já tinha criado a variável caminho aqui em cima. Não tem problema você criar a mesma variável caminho aqui embaixo? Não, porque eu criei a variável caminho aqui em cima, usei ela para tudo que eu queria, e agora criei uma outra variável caminho aqui. Então eu estou meio que usando a mesma variável, ele está substituindo o valor dela, mas aqui embaixo, quando o código chegar aqui, eu já não preciso mais do valor inicial dela, beleza? Então você pode, nesse caso, você pode usar o mesmo nome. Você poderia usar outro nome, não tem problema, mas pode usar o mesmo nome também. Então esse é o caminho e esse aqui é o anexo. Então isso aqui é um texto que diz o local onde está esse anexo aqui, esse arquivo que a gente quer anexar. Agora a gente precisa adicionar esse anexo no nosso e-mail que a gente criou. Tá vendo? A gente criou o e-mail, definiu o to dele, o assunto, o corpo. Agora a gente tem que definir o anexo dele. Então a gente vai fazer um e-mail, ponto, attachments, tá? No plural, ponto, add. E a gente vai adicionar esse anexo aqui dentro dele. Então para você adicionar um anexo, 2 anexos, 3 anexos,
é o seu e-mail, ponto .attachments no plural, e add cada anexo. Ah, tem 10 anexos, Lira. Beleza, faz um for aqui e bota 10 vezes anexos diferentes. No meu caso, tem um anexo só, então estou adicionando esse único anexo aqui dentro. E aí, um e-mail.send para ele enviar esse e-mail para a gente. Bom, galera, para enviar e-mail é só isso tudo que você precisa fazer aqui, essas configurações. Mas foi por isso que eu falei, tipo, isso aqui é um código que não faz sentido você ficar decorando esse código aqui de enviar e-mail. Sempre que você precisar enviar um e-mail, você consulta lá, copia, vê como é que é, mas é muito padrão, é definir, iniciar o Outlook, criar um e-mail, definir para quem você está enviando, definir o assunto, definir o corpo, adicionar anexo se você quiser enviar um e-mail, que é o que você faz no e-mail normal, beleza? Então, com isso daqui, galera, a princípio a gente já está conseguindo pegar as bases de dados, consolidar elas todas e enviar por e-mail. Vamos testar, vamos rodar, vamos ver o que acontece. Rodei. Tum. Peguei aqui, rodei, tararara, ele só printou e, a princípio, não deu erro nenhum. Se ele não deu erro nenhum, eu imagino que ele tenha conseguido enviar esse e-mail. E aí, se eu olhar lá o meu Outlook, olha lá, na minha caixa de saída, tá vendo? Na minha caixa de saída, tá lá o meu e-mail. O Outlook, às vezes, ele demora uns minutinhos para enviar esse aqui da caixa de saída. Então, eu vou cortar o vídeo para o momento que ele já saiu da caixa de saída aqui, porque ele nem sempre demora tanto assim para enviar o e-mail, beleza? Pronto, galera, olha lá, ele demorou uns 2 minutinhos no meu caso aqui e chegou o e-mail, tá lá, o e-mail enviado, relatório de vendas do dia 26 de 10 de 2023, que é o dia em que eu tô gravando essa aula, segue anexo relatório de vendas do dia 26 de 10 de 2023 atualizado. Qualquer dúvida, estou à disposição, Lira Python, e tá aqui o anexo, a nossa base de dados toda consolidada, tá vendo? Com todos os produtos, as formas de pagamento e tudo mais, tudo consolidado bonitinho e com todas as datas, ó, dia 26, dia 27, dia 28, dia 29, tá tudo lá, consolidado pra gente. Beleza? Então com isso, galera, a gente consegue encerrar o nosso projeto. A gente conseguiu consolidar todas as bases CSV, a gente conseguiu tratar elas, a gente gerou um arquivo em Excel e a gente disparou isso por e-mail. Ah, Lira, mas eu queria levar um passo além. Eu queria que ele rodasse isso automaticamente todo dia sem eu precisar me preocupar. Vou deixar um vídeo para vocês aqui embaixo na descrição de como que você agenda a tarefa para rodar no seu computador todo dia num horário específico, que você não precisa nem mais olhar isso daqui. Ele só vai pegar e rodar para você automaticamente. Mas isso daqui já cumpre o objetivo do nosso pedido lá do amigão que fez o pedido do Freela aqui, ó. Automatizar uma planilha que está em CSV, extraída de um software, para uma planilha consolidada em Excel. Consolidei todos os CSVs para o Excel e atualização diária dessa planilha para ser enviada por e-mail. Pronto, fizemos isso, a gente envia por e-mail, ela chega na base de dados. E com isso, galera, em uma aula vocês conseguiriam ganhar, ó, de 250 a 500 dólares. Então, tem que estar atento aí, ó. Aprende Python e faz esses freela aí que vocês podem acabar se dando bem. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Se você tiver alguma sugestão de algum outro projeto, alguma coisa do tipo, alguma sugestão de conteúdo daqui, cara, deixa nos comentários que eu de verdade estou sempre de olho no que vocês estão colocando nos comentários. E quando eu vejo uma sugestão que, putz, isso aqui daria um ótimo vídeo, eu pego e faço. Então, deixe seu comentário, deixe seu like, um grande abraço e até a próxima aula.